E hoje nós vamos falar do protocolo corporal do Liftera. Nós viemos aí com um protocolo totalmente diferente, muito que a tecnologia do Liftera nos oferece, que é essa grande marca do Liftera, que é poder personalizar os protocolos. Por que personalizar? Por que personalizar é tão importante? Porque cada paciente tem uma indicação diferente, tem uma condição diferente, tem uma queixa específica. Então, é muito importante que eu possa entender o meu paciente, o que ele busca, o que ele quer tratar, o que é possível de tratar e, principalmente, atender para o corpo dele, para aquela área dele de forma personalizada. Isso garante para a gente que a gente traga resultado a esse paciente. A gente vai falar um pouquinho aqui do protocolo corporal, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai falar um pouquinho das reguinhas e também um pouco de como que eu levo o protocolo corporal para dentro da minha clínica. Vamos começar então? Bom, por favor, encham aí o nosso chat que vou acompanhar aqui. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou supervisora clínico-científica da Intera e do Liftera Brasil. E esse novo protocolo corporal veio aí de uma forma bem diferente, né? Nós posicionamos ele, então vou falar um pouquinho para vocês. Acho que todos já receberam os kits de régua, né, dos protocolos corporais. E vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Ok, todo mundo vendo aí? Ok, vou colocar o chat aqui. Bom, pessoal, mais importante, né? Vamos pensar o que é o ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado é um disparo de forma em onda ultrassônica que eu gero uma movimentação no tecido e gero um calor com um halo de 65 graus. O que que é um halo de 65 graus? Imagina lá que a gente está com um bisturi elétrico e eu estou dando um pontinho de 65 graus. Cada tecido recebe esse ponto de coagulação, ele reage de uma forma diferente. Então, por isso, nós trabalhamos com ultrassom microfocado em diferentes profundidades. Então, eu vou fazer facial, vou fazer corporal, mas qual o tecido eu quero atingir, para qual resultado eu quero ter? Então, vamos pensar que eu sempre estou dando esses halos de coagulação, e quando eu quero retração de tecido, quando eu quero reposicionar algum tecido, eu vou dar esses halos de coagulação na fáscia muscular ou então no SMAS. Então, pensa lá que a gente vai. A história do bife, que é muito legal, a gente conta isso para o paciente, porque é importante quando a gente explica para o paciente de uma forma clara, para que ele entenda o que está acontecendo. Eu sempre digo isso: explique ao paciente de uma forma simples, mas que ele entenda o que é o tratamento que a gente está realizando. Então, a história do bife, quando a gente pega um bife bem grandão e coloca numa frigideira bem quente, ele tem uma retração, ele diminui, fica pequenininho, né? Então, o paciente entende, e a gente vai falar isso, ó. Então, eu vou fazer retração de tecido por calor. Tudo que eu quero reposicionar. Então, vamos pensar uma flacidez no umbigo. O que que eu vou tratar essa flacidez do umbigo? Como que eu vou tratar isso? Como que eu reposiciono? Pensa comigo. Se eu retrair toda a fáscia muscular do abdômen superior, eu tenho uma retração desse tecido e eu vou elevar esse umbiguinho flácido. O que mais que eu preciso melhorar de condição para trazer esse umbigo mais elevado, tirar essa flacidez do umbigo? Eu vou dar disparos em superfície, que vai ser na derme, 1,5 milímetro, 2 milímetros, até 3 milímetros no caso do corporal, e eu vou fazer um estímulo de neocolagênese. Então, pensa assim, como que eu tratei um umbigo flácido? Eu retraí a fáscia muscular para ele subir, e eu densifiquei essa pele, eu deixei ela mais firme com essa neocolagênese.
E por que que ela fica mais firme, né? Neocolagênese, um novo colágeno. Quando eu dou esses halos de coagulação na derme, eu desestruturo as pontes de hidrogênio do colágeno. Então, eu trago um novo colágeno e deixo, eu brinco, falo assim com o paciente. Imagina que é uma molinha e essas pontes estão entre as molas. Quando eu desestruturo, eu deixo a mola mais apertadinha. Por isso, o paciente vai sentir a pele mais firme, mais densa, né? Então, sempre pense nisso. O mais importante, ultrassom microfocado, são halos de coagulação. Ok, Cá, e agora? Então, a cada tecido, um resultado diferente. Retração de tecido vai para a SMAS e vai para a fáscia muscular. Mas se eu quiser tratar gordura, como eu trato gordura? Eu coloco esses pontos de coagulação no tecido adiposo. Lá no tecido adiposo, eu vou ter uma ruptura do adipócito. Então, eu vou rompendo o adipócitos em camadas. Por quê? Se eu quero tratar gordura, eu vou trabalhar só uma camadinha, eu vou tirar, imagina lá na sua cabeça, ó, eu vou tirar uma camadinha de gordura desse tecido adiposo. Se eu trabalhar em várias profundidades nessa área de tecido adiposo, nessa gordura, eu não vou, no final das contas, diminuir ela consideravelmente. Então, quando eu trabalho gordura, é importante que eu trabalhe em várias profundidades para ter maior resultado. Quando eu quero reposicionar, eu vou para a fáscia muscular, retraio, deixo ela mais para cima. Aonde eu posso fazer isso? A gente já sabe que no rosto a gente trabalha muito esses halos de coagulação na linha ligamentar da face lateral e eu sustento, contraio e vou puxar, que nem uma blusinha de lã, né? Então eu puxo o fio aqui para a gente esticar e ter esse efeito lifting. Vai lá, no corpo vou pensar da mesma forma. Eu tenho uma flacidez em cima do joelho. Corredores, fiquem atentos, todos os pacientes que correm, que fazem esportes, eles vão ter uma predisposição a ter uma flacidez acima do joelho. Se eu retrair esse tecido acima do joelho, então eu tenho um reposicionamento, e aí eu vou estimular o quê? Neocolagênese. Ah, mas se eu quiser tratar um abdômen inferior, o que que eu tenho nessa minha paciente? Eu tenho um pouco de gordura e um pouco de flacidez. Eu vou colocar os meus halos de coagulação na gordura e vou colocar halos de coagulação na neocolagênese. Então, sempre pensem nisso. É o mais importante. Quando o paciente chegar, como eu vou escolher o protocolo dele para ser efetivo, para trazer resultado? Eu preciso pensar qual tecido dele precisa receber o halo de coagulação. Eu vou ter sucesso sempre nesse protocolo, porque eu estou tratando a condição do tecido que ele precisa para tratar. Se eu não faço isso, eu faço protocolo corporal como, como a gente tem no mercado, os protocolos corporais aí. Abdômen inferior, faz o mesmo protocolo em todos os pacientes. Mas tem um paciente que tem uma área assim, tem um paciente que tem uma areazinha, tem um paciente que tem uma gordura bem mais densa, tem um paciente que tem uma flacidez só, tem uma paciente que é uma flacidez de pós-gestante, tem uma que é de uma gordurinha mais localizada. Então, eu preciso avaliar de formas diferentes. Eu faço. Como que eu vou escolher essa profundidade? Vou explicar para vocês como escolher a profundidade e como escolher o número de disparos. Mas eu já entendi que cada tecido, um resultado diferente, por isso é importante escolher o tecido e personalizar o número de disparos que eu vou dar para cada paciente, para cada área dele. Ficou claro isso aí? Tá tranquilo? Vou ir passando aí o nosso protocolo corporal. Então, ele está bem descritinho. A gente fez de uma forma que ficasse muito claro e muito fácil, porque a gente sabe que no dia a dia, lá na clínica, a gente está atendendo e é tudo muito corrido. Então, a gente precisa ter uma clareza num protocolo bem detalhado para ser bem efetivo. Então, quando a gente pensa lá na anatomia do corpo, na face a gente já sabe. Eu brinco que a face é tipo uma macarronada. É um músculo, um nervo, uma gordura, um outro músculo. Por isso que a gente tem tantas medidas, que a gente faz milimetricamente ali, cada profundidade em cada área. O que no corpo é? O corpo é mais o sanduíche, né? Então, é o músculo, a face muscular,
Aí temos o tecido adiposo profundo, temos a fáscia superficial, aí tá diferente, né? Porque em algumas áreas do corpo, como por exemplo, abdômen, flancos e glúteos, a gente tem duas fáscias. Então, eu tenho ainda mais chance de retrair esse tecido nessas áreas, ainda mais chances de resultados ainda melhores. Então, vamos lá, flancos, glúteos e abdômen. Músculo, fáscia muscular, tecido adiposo profundo, fáscia superficial, tecido adiposo superficial e derme. Quando eu tenho nas outras condições da área corporal, eu vou ter músculo, fáscia, gordura e derme, certo? Então, sempre pensem nisso, nesse sanduichinho aí. Aí no desenho vocês vão ver essa segunda fáscia que a gente tem, que apresenta em algumas áreas. Por isso, por exemplo, tratar um umbigo triste é tão bom o resultado, porque eu consigo trabalhar em duas profundidades e retrair esse tecido de duas formas, em duas faces, né? Nas outras áreas, eu vou trabalhar da mesma forma, só não tem a segunda face ali entre tecido adiposo profundo e superficial. Quando a gente pensa no mecanismo de ação na gordura, não é uma lipólise intensa, não é uma apoptose. Vamos lembrar, lipólise intensa é uma queima intensa de gordura. Eu tenho um adipócito e estou queimando a gordura dele, ele está murchando. Quando eu tenho uma apoptose, é uma morte programada da célula. Ela está programada para ter essa morte. Por exemplo, uma criolipólise. Eu programo a morte celular. Como que eu faço com o ultrassom microfocado? Eu vou romper o adipócito, então eu tenho essa morte naquele momento. Eu rompo o adipócito e é só o tempo do corpo metabolizar esse tecido adiposo daquela área, tá? Ó, o que que é legal. Não necessariamente precisa, mas é muito bacana que o paciente estiver tratando uma gordura com ultrassom microfocado. É bacana ele poder fazer uma drenagem nesse período de intervalo. É legal porque a gente ajuda o corpo aí nesse metabolismo do tecido adiposo que a gente trabalhou. Bom, áreas anatômicas no corpo. Então, a gente não é tão difícil que nem a face, que é tudo milimetricamente, a gente tem que pegar o nervinho. Não. Onde eu não posso aplicar no corpo. Então, não aplique em ponta de ossos, costelas, crista ilíaca, joelho, cotovelo. Não, na pontinha do osso, não aplique, porque vai ficar desconfortável. E não é a ideia. Outro lugar que eu não posso aplicar é no nervo ciático, na lombar. Claro, né? Não vou dar pontos de coagulação na lombar, na região ciática. Outro ponto são os gânglios linfáticos superficiais. Então, por exemplo, aí os axilares, né? Bem no fundinho ali da axila. Posso tratar aquela gordurinha pré-axilar que fica aqui próximo à axila? Pode, super, deve. Só não entre no gânglio axilar, mais profundo. No braço, que a gente vai ter uma única áreazinha mais da gente ter uma atenção, é no braço. Então, eu tenho o nervo radial e ulnar, que eu vou sentir. Cá, como que eu acho isso? Ó, põe a mão aí e faz uma chacoalhadinha. Você vai ver que é mais dolorido. É o fundinho do músculo. Então, esse nervinho, quando ele recebe os disparos de coagulação, ele vai ficar dolorido, né? Vai ficar aquela dorzinha como se tivesse batido o braço em algum lugar. Então a gente não quer disparar ali, mas ele é só uma tirinha da largura de um dedo. Então eu posso vir aqui, coloco um dedinho, faço a marcação com o lápis de marcação e só não aplico nele. Posso aplicar em cima, posso aplicar embaixo, posso aplicar no braço todo, só vou preservar essas duas áreas de nervo, ok? Aí, pernas, o que que eu não vou aplicar? Nos gânglios inguinais, inguinais bem na virilha, lá na costura da calcinha, só lá. Posso fazer interno de coxa, posso fazer a coxa inteira, 360 graus, bananinha do bumbum, culote, área dos joelhos, só não vou em cima do ossinho. Posso usar a ponteira 7 na bananinha. Pode, mas a gente vai medir primeiro com a adipômetro para ver se a paciente tem profundidade para trabalhar com a profundidade 7. Vou dar uma dica rápida, antes a gente vai chegar lá, mas eu vou dar uma dica rápida. Toda medida do adipômetro, você divide por 2,
você vai saber a profundidade que o seu paciente tem de gordura. Então, se eu pincei lá a gordurinha dele e deu 14 milímetros do adipômetro, 14 dividido por 2, 7. Então, quer dizer que ele tem 7 de profundidade. Eu posso entrar com a ponteira de 7. Então, ele tem 7 milímetros de profundidade de gordura, tá? Mas eu vou explicar melhor. Olha lá, esse é o pinch test. O pinch test, como que a gente faz? Não pega o adipômetro e vai lá e pinça no paciente em qualquer lugar. Não é. Então, pega, sente, separa, puxa mesmo com o dedo, faz com a mãozinha. Primeiro você separou o músculo, você sente, ó, dá para sentir. Separei e aí eu venho com o adipômetro em cima. Porque se a gente só pega com o adipômetro, ou eu pego pouco demais, ou eu pego uma área muito grande, né? Então, esse pinch test serve para isso. Se você ficar com dúvida, pede para o paciente contrair o músculo e aí você consegue puxar ainda mais fácil, né? Então, sempre a medida do adipômetro dividido por 2 é a medida de profundidade que o meu paciente tem na área corporal. Isso vale para corpo e papada, rosto não, tá? Porque lembra do rosto? Músculo, nervo, gordura. Então, lá não tem a profundidade certa das coisas, porque cada um tá numa altura, mas no corpo sim, tá? Por que é dividido por 2, Cá? Ó, pensa, quando eu faço isso aqui, eu pego 2 tecidos, o de baixo e o de cima. Então, a medida dividida por 2, quando eu solto, é a profundidade. Tá claro aí o adipômetro? Bom, que a gente vai pensar aqui de medida? Ah, eu vou ter que ficar medindo, vou ter que ficar dividindo por 2, e se eu não souber, e como que eu vou saber em qual profundidade está o quê? Foi aí que a gente desenvolveu essa tabela maravilhosa, desenvolvemos aí dele no centro cirúrgico, né, Dr. Carlos Baltzer, essa preguinha para a gente não ter que ficar calculando tudo e saber exatamente de onde que eu vou trabalhar, em qual profundidade eu vou trabalhar. Então, o paciente chegou, você vai medir a área que ele vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar, cá, nesse abdômen inferior. Joia. Qual profundidade que eu vou trabalhar dentro desse abdômen inferior? Pega o adipômetro, faz o pinch test com o dedo, vem com o adipômetro, vê lá o número que deu no seu adipômetro. Consulta a tabela. Olha lá a tabela. Prega 10, 20, 30 e 40 milímetros. Meu paciente deu uma prega de 20 milímetros. Eu quero trabalhar o tecido adiposo, 20 milímetros, e eu quero emagrecer aquela área. Olha lá, prega 20, tecido adiposo 3, 4,5 e 7. Ok, então, eu quero trabalhar gordura no meu paciente que deu uma prega de 20, eu vou trabalhar na profundidade 7, 4,5 e 3. Cá, meu paciente veio com umbigo flácido. Como eu vou tratar um umbigo flácido? Eu pensei, deu 10 a prega do meu paciente, eu vou disparar lá na fáscia muscular, lembra da retração? 4,5. E vou fazer neocolagênese, 3, 2 e 1,5, lá na flacidez. Então, pensa que toda vez que você quiser tratar flacidez, vá na coluninha de flacidez a partir da prega do adipômetro do seu paciente. Quero tratar tecido adiposo, vai na coluna do tecido adiposo. Quero tratar fáscia muscular, eu vou na coluna de fáscia muscular. Sempre pense, pelo menos 3 profundidades, porque eu trabalho em camadas. Se eu trabalhar uma profundidade só, eu não vou ver tanto esse resultado, porque eu preciso de camadas. Ultrassom microfocado, são micropontos. Então, quando eu trabalho em camadas, eu tenho o resultado que eu busco, ok? Posso usar Lifter em gestante. Ultrassom microfocado, qualquer tecnologia de tratamento não é indicado para gestantes, mas é, é muito porque a gente quer cuidar dessa gestante para que ela não tenha, não faça nada muito diferente, né? Tratamentos dermatológicos nesse período da gestação, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Um exemplo de tratamento de fáscia muscular, por exemplo, meu paciente deu 20 milímetros na prega do adipômetro, tá? No abdômen. E eu quero tratar a fáscia muscular do meu paciente de prega 20 milímetros. Eu vou aplicar a profundidade de 10. Aí eu vou trabalhar na fáscia dele, tá?
Todos vocês vão receber esse protocolo corporal, tá? Olha lá, áreas que a gente pode fazer o pinch teste. Isso aí, azulzinho, é uma ideia da gente pode pinçar com os dedos essa área. E aí, a grande sacada para facilitar tudo. Beleza, eu já sei profundidade, eu já sei qual o tecido que eu quero a partir da minha tabela. E agora, o que está faltando? Quantos disparos eu vou dar naquela área? Então, vamos recapitular? Ultrassom microfocado, uma onda ultrassônica que entra invisível à pele, ali a estrutura, para na profundidade que eu escolhi da ponteira, vibra gerando um halo de 65 graus. Lembra que aqui no Liftera nós temos o disparo de forma digitalizada, então o paciente não sente o disparo pelo caminho e só sente no ponto de coagulação. O que traz segurança, lembra? Ele não pega nenhuma estrutura pelo caminho, ele não espelha para baixo, então eu não tenho riscos de pegar esses caminhos, né? E ele traz conforto ao paciente, porque a cada nova profundidade é um novo disparo, não é um monte de machucados pelos caminhos e cada nova profundidade aquilo ali já está ferido e machucado. Por isso é o conforto que a gente traz com o Liftera, tá? Paciente quer tratar tudo. Ah, ele tem todas as condições. Eu quero tratar a flacidez, né? Lá, fáscia muscular, tecido adiposo e fáscia, tecido adiposo e flacidez. Você vai trabalhar em todas as profundidades que você pensou ali dele e escolheu. Uma dica: trabalhar a fáscia muscular de um paciente que tem uma gordura acima de uma prega acima de 30 não aparece muito, porque eu tô retraindo o músculo lá embaixo, mas o tecido adiposo em cima ainda tá muito grande, então meio que não aparece muito esse resultado. Eu preferi, primeiro, se for gordura, trate as camadinhas de gordura e sempre trata a derme. Imagina que você vai tirar a gordura, aí a pele vai ficar ali sobrando. Então, já trata a derme para elas já retraírem tudo junto, tá? As reguinhas. Acredito que todos já receberam, mas quem não tiver as reguinhas, depois entre em contato conosco, tá? Essas reguinhas nós criamos elas de formatos diferentes. Então, a gente tem lá a G1, né? Vocês vão ver na reguinha, ó, G1 ou a P1. O que que é isso? A grande e a pequena. É isso. E ela tem a meia-lua para você encostar no corpo do seu paciente de todas as formas. Pensa lá, por exemplo, eu quero trabalhar essa área, olha como ela vai encaixar. Então, ela tá lá encaixadinha, eu consigo saber quantos disparos eu dou dentro da área. Para isso que serve a régua. Coloca no seu paciente, risca ao redor da régua e lá dentro você sabe que na P1 cabem de 850 pontos de coagulação a 1.700 pontos de coagulação. Tá bom, mas mínimo e máximo? Como assim mínimo e máximo, né? De 850 a 1.700. Eu posso escolher 3 profundidades e trabalhar tudo no máximo, ou eu posso escolher 6 profundidades e trabalhar no mínimo? Posso. O meu paciente apresenta uma flacidez muito grande, eu quero trabalhar tudo no máximo. Posso? Posso. Já colocamos essa base para que vocês consigam calcular. Eu quero aumentar, mas eu não sei até onde eu fico segura. Aí está em segurança o mínimo para ter o resultado nos disparos e o máximo que você ainda está dentro da segurança do equipamento para disparos por profundidade. Tá ok? Bom, então eu faço qualquer protocolo agora, certo? Se eu tenho o número de disparos por área e eu pinch teste me dizendo qual profundidade eu escolho, eu consigo escolher fazer o protocolo específico para o meu paciente. Aí eu quero trabalhar só em volta do umbigo, cá. E escolhi a P2, coloca lá ao redorzinho do umbigo, marcou. Eu já sei que eu vou escolher, por exemplo, 850 disparos na 3, na 2, na 1,5. Tá ótimo, tá? Não, Cal, eu quero trabalhar 425 na 3, na 2, na 1,5. Perfeito. Eu não tenho a 2, quero fazer só a 3 e a 1,5. Pode? Pode. Lembrando que 3 profundidades, pelo menos, é um excelente combinado de profundidades, tá? Aí a gente tem também a reguinha quadrada. Então, as redondas são disparos em caneta e a quadrada é disparo por linha, de 5 a 10 disparos por quadrante, que aí a gente vai fazer o disparo da ponteira linear, tá? Lembrando que a linear são 17 pontos de coagulação, um ao lado do outro, em linha,
e a caneta é ponto a ponto. E não se assustem com o número de caneta. Nossa, meu Deus, 850 disparos. Não se assustem, a caneta é contada ponto a ponto, então parece um número grande. Mas, por favor, façam isso, esse cálculozinho aí. Pega a reguinha e calcula o número de disparos que vai dar em valor do disparo da caneta. Você vai ver que o valor é bem baixo para o que a gente vai ter que a gente vai cobrar ao paciente, né? Então, tá tudo bem calculadinho para ter resultado e ter uma boa precificação, um bom lucro, tá? Olha lá. Então, como que eu posso fazer? Ah, quero usar 4 réguas, quero usar uma, quero usar duas. Meu paciente quer o abdômen inteiro, meu paciente quer só uma areazinha. Escolham, trabalhem o paciente por área, ok? Quando a gente fizer escolha do protocolo, 850 disparos em cada profundidade. 850 na 3, 850 na 2, 850 na 1,5. É isso, tá? Quando a gente vai escolher, eu posso fazer linha e caneta ao mesmo tempo? Ou posso fazer tudo na linha? Ou posso fazer tudo na caneta? Pode, escolham, pode fazer. Eu gosto de fazer assim, ó. Linha, caneta. Porque daí eu vou disparando de forma diferente. Pensa que a linha é uma varredura daquela área e a caneta, ela é personalizada. Nada no corpo é reto, é um quadrado, uma linha. Então, a linha serve para essa varredura, mas a caneta, ela vai te permitir personalizar. E a caneta, por exemplo, quando a gente está fazendo uma bananinha do bumbum circular, eu consigo passar e sentir se tem um carocinho a mais ali de gordura, uma gordura mais densa, eu consigo trabalhar mais de forma focal nela. Então, isso que serve a caneta, ela consegue colocar o ponto de uma forma mais personalizada. E lembra que a linha e a caneta têm a mesma qualidade de disparo, tá? Então, o mesmo halo de coagulação. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo certo? Ok? Beleza. Tá todo mundo me ouvindo, né? Deu um ok aí. Eu vi que deu uma. Ok. Bom, e tá indo bem aí? Tá todo mundo entendendo? Tá muito rápido? Tá tudo certo? Beleza. Ó, mesmo em profundidades diferentes, linha e caneta, eu vou escolhendo de acordo com o paciente. Caneta é mais confortável, então eu acabo usando muito mais caneta do que linha, tá? Mas isso é pessoal. Pensa que o halo de coagulação das duas tem a mesma potência, a mesma força, é a entrega que é diferente, tá? E uma dica, vocês vão ver que todo no protocolo ali tem uma informação de recomendamos utilizar a caneta nas profundidades 3, 2 e 1,5. Por que isso? Porque a caneta, como é uma superfície, é a profundidade menor, tá mais em superfície, quando eu escolho a caneta, eu tenho uma facilidade maior na aplicação. Se eu pegar a linha na 2, na 1,5, por exemplo, e aplicar muito de levinho na pele, eu vou superficializar. Eu trago esse disparo para a superfície da pele. Então, em superfícies, em profundidades menores, eu escolho a caneta. Mais fácil, mais segura, mais confortável para o paciente. Ah, quero trabalhar numa linha 10. Não. Ah, tá ótimo, fiquem tranquilos, pode mesclar, tá? E aumentem a pressão contra o corpo do paciente quando a gente faz corporal. O corpo, ele tem uma densidade diferente da face. Então, quando eu aumento a minha pressão contra o corpo do paciente, eu melhoro a qualidade dessa entrega e também o conforto dele, tá? Você vê se o paciente fica assim, ó, dando uma beliscadinha, uma piscadinha, quer dizer que você tá com a mão muito leve, porque não é para ele sentir, é confortável a aplicação, tá? Quais movimentos que eu faço dentro das réguas? Pode fazer o moving, façam muito moving, porque o moving eu concentro disparos em um tratamento de difusão térmica, além de pontos de coagulação. Imagina lá o bisturi elétrico dando pontinhos, certo? Então, além do pontinho de coagulação, eu aumento o calor ao redor, então eu aumento o dano térmico. Eu causo mais neocolagênese, ou se eu quero romper mais adipócitos também, eu tenho um processo aí mais personalizado, mais forte, assim, no moving. Nunca façam um círculo parado, lembra? É um espiral. Círculo parado, eu não dou tempo do halo de coagulação resfriar.
são 65 graus. Então, eu faço 65 graus sempre em movimento, tá? Mesmo que uma área pequenininha, quero trabalhar um pedacico, cara. Ó, faz um moving, faz um vetor, faz outro vetor, faz um moving. Sempre nisso. Vetor para um lado, vetor para o outro, moving. Ok? Vai diversificando o movimento que vai sempre ficar confortável. Régua linear, aí não tem segredo. A cada quadrante, cada quadradinho, né? Ali, eu disparo de 5 a 10 disparinhos ali, movimentando o meu transdutor a cada 3 milímetros. Mas dispara estático. Dispara parada, movimenta um pouquinho. Dispara parada, movimenta um pouquinho. Lembra que disparar em movimento é para melhorar o conforto do paciente e não a qualidade da entrega. Então, disparem de forma estática, ok? Qual a melhor velocidade da caneta? Excelente pergunta, Ana. Quando a gente faz a caneta muito rápido, eu deixo pontos de coagulação muito espaçados. Se eu fizer muito devagarzinho, eu vou começar a sobrepor pontos. Então, faça numa mesma cadência do começo ao fim. Por exemplo, assim, ó, ela vai estar na 10 e você tá aqui, ó. É isso, tá? Sem desespero, não é radiofrequência, é pontinhos de coagulação, tá? Tenta a mesma cadência do começo ao fim, que é sucesso. Qualquer dúvida também, vocês vão ficar com o meu contato, pode ir me ligando, tá? Flacidez e gordura. Olha, uma dica. Ultrassom microfocado é para grandes gorduras? Não é para grandes gorduras. Ultrassom microfocado é para detalhes, sabe? É o abdômen inferior, uma perna com. Nossa, essa perna da minha paciente tem um monte de gordura, um monte de celulite, eu preciso tratar várias condições. Como que eu faço? Por exemplo, você pode fazer uma radiofrequência geral, pode trabalhar uma ondas de choque para você melhorar os septos conjuntivos da celulite. E com liftera, onde eu entro? É aí que eu vou dar o toque. Eu posso trabalhar na bananinha do bumbum, no interno de coxa, no culote e acima do joelho. Então, eu trabalho como uma. Eu falo, ó, o liftera é um bisturi elétrico. Você tem uma maquininha de costura na mão. Então, você consegue trabalhar em detalhes. Um abdômen muito grande, eu vou ter que trabalhar em todas as profundidades, numa área muito grande. Não é o caso para ultrassom microfocado. Mas para gorduras, sim, tá? É só o tamanho ou uma profundidade muito grande. Com que frequência faço sessões corporais? Qual o número mínimo de sessões que preciso e o número máximo de sessões que posso recomendar? Perfeito. Vamos pensar o seguinte: no corpo, a indicação para fazer, para você ter segurança ali, 3 sessões com intervalo de 30 dias, tá? Quem não pode ficar recebendo muito disparos em si é a fáscia muscular, porque ela tem um tempo de cicatrização. No tecido adiposo, eu posso fazer esse trabalho e depois já rompi o adipócito, 30 dias depois metabolizou, eu vou trabalhar na gordura de novo. Ok, então 3 sessões, 30 dias. Lá na derme, neocolagênese, eu posso fazer também com esse intervalo de 30. Então, recomendação geral, né? A gente sabe, ultrassom microfocado a cada 6 meses ou um ano, mas a gente pensa em tecido. O que que o tecido pode ou não receber esse disparo? Fáscia muscular não é legal, ela tá cicatrizando, eu vou lá disparo de novo. Cicatrizando, eu vou lá disparo de novo. Aí eu vou ferir. Mas gordura e neocolagênese pode fazer com mais sessões. Indicado 3 sessões com intervalo de 30 dias. O máximo de sessão, na verdade, eu indico as 3 sessões, faz uma pausinha ali de uns 4 meses, pelo menos, para você repetir esse processo. Não vale a pena de ficar 6 meses fazendo todo, né, a todo momento. Então, se for uma flacidez, até dá para a gente trabalhar até 6 sessões, seria no máximo, mas assim, só na derme ali, com a 2 e 1,5, tá? Para gordura lateral do joelho, paciente com flacidez associada. Tem gordura para 10 milímetros. Posso usar sem medo e depois utilizar as para estímulo de colágeno? Ou é uma área mais arriscada para essa ponteira? De 10. Se ela deu 10 milímetros, quer dizer que ela tem 20 milímetros de prega no adipômetro nessa regiãozinha lateral. No joelho, toma cuidado de não estar entrando
nos ligamentos, nos ossinhos, se tem uma gordurinha, aquela gordurinha lateral ali, deu a prega, tudo bem, você consegue trabalhar, tá? E depois usar de estímulo de colágeno, perfeito. Uma outra dica, interno de coxa, a área mais chata da gente trabalhar, porque ela é difícil de trazer resultado. Então, quando a paciente vem, ela fala, essa gordura do meu interno de coxa, tratem flacidez primeiro, porque se você tirar a gordura do interno de coxa, que não tem sustentação, vai ficar mais molinho, vai dar a impressão que caiu mais. Então, interno de coxa trabalha flacidez. Até às vezes pode associar um bioestimulador, fica bem legal. Mas depois que a pele tá bem firminha, você pode pensar em trabalhar a gordura, tá? É só a única área que eu acho mais delicada de tratar a pele primeiro para depois gordura. Posso fazer liftéria e no mesmo dia fazer esvaziador de gordura? Pode, tá? Não tem problema. Pode fazer o liftéria e fazer em sequência ali um injetável, um bioestimulador, pode fazer o esvaziador, tá tudo bem, mas sempre a tecnologia primeiro antes do injetável, tá? E aí a gente vai com o protocolo. Olha só, vamos lá, recapitular. Estamos acabando, fiquem tranquilos, tá? Vamos fazer um geral agora. Olha lá em cima, aplicação do protocolo, gordura abdominal, somente linha. Quer dizer que eu estou dando a opção de fazer na linha? Não tem problema, cá, eu quero fazer linha e caneta, né? Então, é só pular para a próxima página que tem a opção caneta também. Número 1, marcar a área. Paciente chegou, eu vou marcar a área do meu paciente para ver quantos disparos eu vou dar ali dentro. Número 2, vou fazer o pinch teste. Pinça dentro da marcação, hein? Não vai pinçar fora. Pinça dentro da marcação e vê lá. Ah, ok, aqui deu 20 milímetros. Olha lá a tabelinha do 20 milímetros do pinch teste. O que você quer trabalhar nessa paciente? Eu quero face e gordura. Então, você pode fazer os 120 disparos na 10, os 120 disparos na 7, os 120 disparos na 4,5, por exemplo, tá? Lembra? 3 profundidades. Inicia sempre do mais profundo para o mais superficial. Boa. Como que eu posso cobrar de acordo com as réguas, né? Então, vocês podem fazer por régua. Vai lá, calcula os seus disparos por régua, quanto você vai fazer no seu protocolo. E eu vou só arredondar, não tô falando o número nada, tá? Só para ficar mais fácil. Eu cobro R$ 10 por régua. E eu vou usar 3 réguas, R$ 30. Então, fica por régua. Fechem na clínica de vocês o preço por régua. E você sabe que vai utilizar 3 delas, tá? Fica mais fácil. Porque a paciente fala: quanto você acha que vai dar, doutora, aqui no meu abdômen? Você só vê a reguinha que cabe ali, você já vai saber o preço que vai cobrar do paciente, tá? Vamos lá. Lá embaixo tem o transdutor e as potências, ok? Então, lembra, é normal, o protocolo tem as potências é, um pouco mais conservadoras, mas a gente sempre tem que ficar atento ao paciente. Se alguma partezinha tá mais chata, mais dolorida, não fica passando ali em cima. Potência, você vai ir acostumando a escolher a potência de cada ponteira e cada disparo, tá? Aí a cobrança, Fê, na maioria 3 profundidades, tá? E por régua. Aí é bem específico de cada clínica, mas calcula lá o número de custo que você tem no corporal, você pode fazer vezes 8, que aí você tem o valor que será cobrado do paciente. Eu gastei R$ 10 de disparos, eu vou cobrar R$ 80 do meu paciente. Então, é o seu custo vezes 8, tá? No corporal. Na face, esse cálculo vai para quase vezes 16. Então, o custo que eu tenho vezes 16 é o valor de tratamento da sessão, tá bom? Fica mais fácil de calcular. Olha lá, o próximo, então eu tenho gordura abdominal somente caneta, a mesma coisa, marco a área, realizo o pinch teste, descubro o número de disparos dali de dentro e a profundidade que eu vou trabalhar segundo a tabela que eu vou escolher do meu paciente, ok? Obrigada, Fê. Ali, tá vendo que eu usei uma reguinha redonda e uma meia-lua? Então, eu também posso escolher, cá,
eu escolhi a redonda e a meia-lua. Então, dentro da redonda, os disparos da redonda, dentro da meia-lua, os disparos da meia-lua, tá bom? O valor de tratamento vai ficar de acordo com cada clínica mesmo, né? Então, a gente vai fazer esses cálculos aí de custo e de cobrança. Olha lá o protocolo de umbigo triste. Então, nós fizemos como? Colocamos ali o meia-lua em cima do umbigo e 3 vetores. Quando a gente faz bioestimulador, a gente não faz 3 vetores no abdômen superior. Eu quero subir o abdômen e trabalhar a densidade do umbigo para ele levantar de novo. Então, até que você vai ver que lá no pinch test tem as opções de fáscia e flacidez. Não vou trabalhar gordura nessa área, tá? Então, eu posso trabalhar em 3 vetores e mais o umbiguinho. Ficou claro aí que é o número inteiro de disparos por profundidade e pelo menos 3 profundidades. Exato. Custo de disparos vezes 8 no corpo, vezes 16 na face. É mais ou menos, tá? Lógico que muda muito de clínica, de área, de sessão, mas esse é um padrão que está muito bem colocado em valores para o paciente, em resultado, em que ele espera, é bem bacana. Flacidez abdominal, então, lá no centro, somente caneta. Ou, esse aí que vai ser o único diferente. Esse é uma sacada maravilhosa. Eu adoro esse protocolo. Ele é para abdômen definido. Não adianta ter um pouquinho de gordura, eu não vou desenhar a gordura. Então, o meu paciente tem que ter um abdômen magro, definido, só que eu quero deixar mais visível. Pensa, entre os músculos eu tenho tecido conjuntivo, certo? Tecido conjuntivo é que nem uma borracha. Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, ó, tecido conjuntivo é o que junta uma coisa na outra, não é? Então, se eu venho com o lifter e trabalho, eu vou afundar, vou definir mais. Então, eu consigo dar. Sabe aquele efeito de tipo lipo HD? Então, eu desenho mais os músculos e dou uma definição maior para esse contorno do músculo. Faz o paciente contrair, desenha com a caneta ao redor e vai lá dar 200 disparos em cada marcação. E aí faz o pinch test para ver, principalmente, esse resultado é de fáscia muscular. Por isso que o paciente não pode ter muita gordura. Senão, eu não consigo retrair a fáscia visível, né? Gordurinha do sutiã na linha, ou gordurinha do sutiã na caneta. Tá bem claro, né? Reguinha, adipômetro, número de disparos, escolha a profundidade. Braço na face interna, na face externa, nos flancos, aí no interno de coxas, posso fazer com a caneta, no culote, posso fazer com a linha ou posso fazer com a caneta, e nos joelhinhos. Tá vendo que às vezes na régua linear mesmo eu deixei só a marquinha lá de 6 quadrantes. Eu não preciso usar a régua inteira, posso usar 6 quadrantes, ok? E aí no joelho somente caneta também só acima dessa área. Bom, o protocolo tá aí, vou enviar para vocês, das réguas também, o que vocês tiverem dúvidas. E agora acho que vem só um ponto importante para a gente fechar tudo isso. Deixa eu só parar aqui minha apresentação para abrir aqui com vocês. Bom, para definir o abdômen também posso usar as 3 profundidades? Pode, tá? Desde a fáscia até. É bom que daí a gente trabalha talvez alguma flacidez que tem ali, né? Uma coisa, como é que eu posiciono isso? Cara, eu só faço facial, nunca fiz corporal. Como é que eu vou indicar isso para o meu paciente? Pequenas áreas, detalhes. O paciente está lá, veio, deitou no. Eu estou fazendo um full face, ela tem uma gordurinha pré-axilar, eu quero trabalhar aquela área. Outra coisa, pensem fora da caixa, sai da caixa. Onde eu posso fazer? Posso fazer no braço, no abdômen, no joelho, no flanco, no bumbum, na perna, posso fazer em tudo? Posso. Posso fazer uma área super legal de fazer. Cicatriz da cesárea. Como que a cicatriz da cesárea incomoda? Porque ela é rígida para dentro e fica um depósito de gordura em cima. Então, na cicatriz, que ela tá funda, eu trabalho em flacidez. 1,5, 2 e 3. Solto a cicatriz. Na gordura que tá aqui fazendo a barriguinha, eu trabalho em gordura. Então, eu abaixo a gordura e levanto a cicatriz, para isso ficar de uma forma mais plana e tratar. Cicatriz de cesárea, o incômodo da cesárea, gente,
todos os pacientes, as pacientes que têm a cesárea reclamam disso. E aí é um detalhezinho que eu vou entrar ali e vai dar um super resultado. E ela vai amar a tecnologia e vai querer fazer outras áreas do corpo, né? Posso fazer com detalhes de cirurgia plástica, por exemplo. Super. Às vezes a paciente fez uma abdominoplastia, uma mamoplastia, e lá no finalzinho, na lateralzinha, eu fico com aquela orelhinha, né? Acaba a cicatriz e fica uma orelhinha aqui. Como que eu posso fazer para trazer um resultado para essa paciente? Contrai a gordurinha, melhora a cicatriz. Tá vendo que é um detalhe? Às vezes você fez uma sessãozinha de 15 minutos, melhorou um resultado de uma coisa que às vezes ela teria que fazer uma cirurgia plástica para melhorar, e ela vai ficar muito feliz. Ganhou o paciente para um corporal, para um abdômen, para um geral, tá? Gente, glúteo, celulite, glúteo, não é tanto a ideia de um ultrassom microfocado. Para o glúteo, é legal trabalhar flacidez. Trabalhar gordura no glúteo com ultrassom microfocado, não acho tão legal porque eu posso diminuir. A ideia não é diminuir, é deixar liso, redondo, né? Então, mais para flacidez no bumbum. Para celulite, eu teria que trabalhar melhor essa área de septo conjuntivo, e não é bem a indicação para ultrassom microfocado, tá? Posso fazer somente a caneta com disparos dobrados e não usar a linear? Alguns pacientes. Sim, pode, não tem problema. Você pode transformar a linear na caneta. É só fazer vezes 17 o disparo ali, que você vai conseguir trabalhar. Tá ok? Cicatriz. Usa profundidade de superfície. 3, 2 e 1,5. É isso aí. Bom, posiciona assim então. Faz o corporal, pequenas áreas lá, aquela cicatriz que ele tinha, aquele depósitozinho de gordura, uma gordurinha pré-axilar, uma flacidez. Você vai ganhar esse paciente para ele fazer grandes áreas, para ele ficar adepto à tecnologia, porque ele vai se sentir confortável e ver o resultado, tá? Sim, sim, mais no quadrante superior, lateral. E eu gosto de trabalhar mais em glúteo, 3, 2 e 1,5. Eu gosto mais, até mais do que o 4,5, né? A gente já vai ter um consumo aí. Então, falamos de protocolo, falamos de como precificar, como posicionar isso dentro da clínica do paciente, como eu vou cobrar. Então, acho que dá para ter uma ideia legal de como a gente vai posicionar isso aí. Trabalhem, é muito bacana eu conseguir trabalhar e sair da caixinha do full face e trabalhar outras áreas. Vou deixar só um gostinho para vocês de corporal aqui, que é o lóbulo de orelha, que tá um sucesso também, que é trabalhar esse lóbulo da orelha. Para flacidez, tá? Então, vocês fiquem atentos aí que logo a gente também, sei lá, quem sabe, a gente não faz um webinar disso ou alguma, mas a gente já tem um protocolo, tá bom? Então, saem da caixa, trabalha pequenas áreas, paciente apaixona, eu consigo colocar isso de forma mais fácil. Gente, muitas perguntas, vão me mandando, depois a gente vai conversando, não quero estender muito aqui. Quero agradecer, né? A gente tem aí nossa, a gente chegou, acho que 150 participantes, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado as dúvidas e façam muitos protocolos e me mandem esses resultados que eu quero ver. Muito feliz de ter vocês aqui, gente. Obrigada de verdade, de coração. Tô feliz. Contem comigo, tá bom? Tô aqui e vão me mandando aí que a gente tá juntos nessa para estar sempre apoiados, né? E fazer isso crescer muito. Obrigado, viu? Um beijo, beijo, beijo. E qualquer coisa, ó, me liguem, mandem mensagem. Estamos aqui caminhando juntos. Ah, que delícia ler todas as mensagens, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Acho que vai ficar gravado. Parece que já que responderam, né? Que vai ficar gravado. Então, ficando gravado, a gente envia aí para vocês também. Ah, que bom, que bom. Gostaram da aula? Tá aprovada? Tá animada? Que bom, né? A gente tá até essa hora aqui juntos. Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente.
Obrigada, obrigada pela presença de todos. Super beijo. Tchau.